Ok, e aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Vamos então para um vídeo um pouquinho diferente, mas que talvez se torne comum aqui no canal. Vamos criar aqui um exemplo de aplicação em Java, usando o Java na versão 17, junto com o Spring, né? O Spring é um recurso que eu tenho aí no Java, que ele facilita o desenvolvimento, ele facilita a configuração. Então eu consigo utilizar o tempo, desenvolvimento e configuração do ambiente para desenvolver minhas aplicações Java, tá? Nós vamos usar aqui o MySQL como banco de dados, e aí a gente tem o Spring Initializer, que ajuda a montar o projeto inicial. Faltou colocar aqui também o Maven, que vai ser o meu gerenciador de dependências para os pacotes da minha aplicação. Ok? Então, se você nunca configurou, precisa montar o ambiente do Java, nós vamos fazer isso agora. Então, no navegador, a primeira coisa que eu preciso aqui é ter o Java, né? Então, você vai baixar aqui, ó, o Java 17 JDK. Ele vai, como Java agora pertence ao Oracle, né? Então, você vai aqui em Downloads, na página do Oracle. Ele vai ter as versões mais atuais, né? 22, 21. Você vem aqui na 17. E aí você consegue fazer aqui para o Windows o download do instalador, tá? Baixa lá o instalador dele. Quando você baixar, aí não tem segredo para fazer a instalação, né? Você vai clicar, Next, Next, Finish, e ele instala para você o Java, tá? Além disso, a gente precisa também do Maven, que é aquele gerenciador de pacotes, né? De dependências, na verdade, de dependências. Então, eu vou usar essa versão 388. Então, você procura também, ele pertence aqui ao Apache. Então, dentro do Apache, você vai encontrar o arquivo dele. Então, o Maven você não faz instalação, tá? Você baixa o pacote, pode baixar que tem o source, não, então só o binário mesmo, você clica nele, pede para baixar, e aí nós vamos descompactar essa versão, nós vamos descompactar esse pacote. A 388 está aqui embaixo, né? Ele tem a 389, né? 398 aqui em cima. Então você pede para baixar ele, e aí depois a gente descompacta ele num diretório para a gente fazer a validação da configuração, se deu certo dele, tá bom? Beleza, então fiz esses downloads do Java e do Maven, e a gente vai usar como IDE o IntelliJ, tá? Ó. Então, pesquisa aqui, a gente vai usar a versão do Community, você pode usar a Ultimate também. A Ultimate é a que tem todos os recursos, só que ela é paga, mas você também tem a opção de usar essa versão do IntelliJ Ultimate se você for estudante, se estiver fazendo graduação, estiver fazendo a pós-graduação aí, o mestrado, ele vai pedir para você, quando você for usar a versão Ultimate, informar o e-mail que você tem configurado aí da faculdade. Aí você colocando o e-mail da faculdade, aí você pode usar, acho que durante um ano aí. E acho que dá para renovar depois, de acordo com o seu curso, quanto tempo ele durar, para você usar a versão Ultimate, mas a Community também atende, ela só não vai ter todos os recursos de comandos para a gente poder é, executar, né? A gente faz a execução no prompt de comando, não tem problema, tá? Primeira opção aqui, ele é a Ultimate, então você vai baixar aqui a versão do Windows, tudo. E aí a Community, se você não tiver estudando ou não for para empresa, você pode baixar a Community, você consegue desenvolver também normalmente nela, tá? Baixa aqui o executável e aí você faz a instalação dele. Não tem segredo. Next, Next, Finish e aí funciona também, tá bom? Para configurar o Maven, a Apache Maven, você vai criar uma pastinha dentro de Program Files aqui em arquivos de programas. Você cria uma pastinha Apache, aí cria uma pastinha Maven, né, dentro. E aí você vai descompactar aqui a pasta, né, com a versão 388, e ele vai ter essa estrutura aqui. Tem um bin, boot, conf, e aí ele tem esses outros arquivos de lib, e aí você consegue fazer a partir deles, tá? Deixa aqui configurado certinho. E aí agora a gente vai configurar as variáveis de ambiente, tanto do Java quanto do Maven. Então, para configurar a variável de ambiente, você vai precisar do diretório, né, para poder informar, tanto do Maven quanto do Java. O do Java ele instala também no arquivo de programa, vai ter uma pastinha Java e a versão, né, JDK.
Então, lá em iniciar, você vai digitar ambiente, e aí ele vai aparecer lá a opção para você editar as variáveis de ambiente, e aí ele carrega essa telinha aqui, tá? Para você. Então, em propriedades do sistema, é só digitar no iniciar ambiente, aqui eu tô com outro monitor como principal, aí ele não carrega para vocês, tá? Mas na barrinha de pesquisar, digita ambiente, que já vai aparecer. A opção é editar as variáveis de ambiente do sistema. Aí você clica nela. Aí você vai vir aqui em avançado, variáveis de ambiente. Eu já tenho configurado, mas eu vou mostrar onde é que você vai fazer isso, tá? Vai clicar aqui ó, no path, vai aqui em editar, e aí você vai clicar aqui no botãozinho de novo e copiar aquele diretório que você tem, por exemplo, do Maven, ó. Igual tem aqui, tá vendo? C, Program Files, Apache, Maven, até a pastinha bin. E aí você cola ela aqui. Depois que você fizer isso, deixa eu só fechar aqui, ó. Então essa é do Maven, você vai fazer a mesma coisa para do Java, tá? Copia lá o diretório do Java, aí você vai vir aqui em novo, e aí você cola o caminho. Aí aqui no PEP você coloca a pasta bin também, tá? Tanto para o Maven quanto para o Java, tem que ter a pastinha bin. Aí você também pode criar as variáveis, a Java Home aqui embaixo, na variável sistema. Clique em novo, atribui o nome lá Java underscore, né, Home. Deixa eu editar aqui que mostra aqui, ó. E aí você vai copiar o diretório sem a pasta bin. Depois, a mesma coisa você vai fazer pro do Maven, ela é M2. Com a do PF já funciona, tá? É que eu acho que eu fiz para minha. É que você tem variável de ambiente da conta e ambiente do sistema, né? Deixa eu ver se tá no de conta aqui. Tá. Mas você. Deixa eu só voltar no de ambiente mesmo e eu crio lá também. Para mim já funcionou, tá? Não precisei fazer essa, ele já estava reconhecendo. Mas caso ele dê algum tilt aí não funcione, aí você coloca aqui, ó, M2 Home. M2 Home. E aqui vai vir o diretório do. Deixa eu pegar ele aqui. Apache Maven. Tá, essa pastinha aqui. Até onde tem a versão, antes da pasta bin, tá? Insere ela e aí ele também vai configurar. Talvez precise reiniciar o computador ou não, talvez ele já reconheça, tá? Então eu vou abrir aqui o prompt de comando. Então lá no executar, pode dar um teclado Windows R, digita cmd, e aí aqui você vai digitar o comandinho, ó, java version, para ver a versão do Java. Ele vai aparecer a versão lá correspondente, e do Maven você vai colocar um mvn de Maven -v, e ele verifica também a versão para você, tá? Então tendo essas versões aí, beleza. Então a gente já tem o que a gente precisa de configuração do ambiente para trabalhar. A gente vai usar uma SQL também, né? Você consegue pesquisar também a versão do Community, Workbench para poder fazer a instalação. Eu já tenho ele carregado aqui e eu tenho uma tabela criada, e aí vocês podem criar ela para poder usar no exemplo. Uma tabela bem simples aqui de filmes. Tá, eu criei uma base de dados, então você consegue criar um banco novo, né? Você cria um novo esquema. Ó, então você vai lá criar esquema, né? Que é um banco, atribui o nome para esse banco, dá um apply, que aí ele vai criar para você a base de dados. Aí coloca esse nome aqui de filmes. Eu não vou salvar esse aqui, tá? Filmes DB. Aí aqui você vai vir na tabela, botão direito, criar tabela. E você vai especificando aqui os campos, tá? É que eu tô com o zoom aqui para vocês facilitarem a leitura, é por isso que não tá aparecendo. Completo. Coloca o nome aqui da tabela, filme, e aqui você vai especificando as colunas, tá? Aí só um detalhe no ID, você marca também aqui que ela vai ser uma primary key, a chave primária, e o AI de autoincremento para ele ir gerando índice para gente. Tá bom? E as colunas vão ser essas daqui, ó. Se eu clicar aqui ó, em filme, ele vai mostrar aqui, ó, vai ser o ID, que é um autoincremento, é um inteiro. Eu vou ter o nome e gênero, que vai ser um varchar. Aí eu deixei um pouquinho 100 para gênero, caracteres, 255 para nome. E o ano vai ser um int, tá? Ó. E aqui tem um exemplo aqui de registros. ID, nome, gênero, ano. É a nossa tabelinha aqui de filmes. E aí, se você quiser criar um usuário, não quiser trabalhar com root, aqui em administração,
você pode ver aqui ó, em Users and Privileges, e aí você consegue criar aqui adicionar uma conta, e aí dar o acesso. Eu criei essa SVC Card CLI aqui, para um outro projeto. Vou reaproveitar ela, tá? Mas aí você consegue vir aqui em adicionar conta, você especifica aqui o nome do usuário, e aí a senha, né? A senha e confirma, e aí você consegue definir aqui as permissões. Pode colocar para testes aqui, né? Que ela tem um acesso de tudo, que é um DB admin, se precisa de mim, não tem problema, tá? Boa, legal. Deixa eu só sair aqui, que eu não vou usar isso por enquanto. Aqui, voltar na minha home. Essa é a minha card clean. E aqui eu estou em esquema, e aí eu tenho aqui a minha tabela de filme. Boa, é isso. Então tem alguns filmes já cadastrados. A ideia é a gente conseguir listar esses filmes e fazer um cadastro também, usando aqui a nossa aplicação Java, tá bom? Ok. Voltando no navegador agora, eu vou digitar aqui, Spring Initializer, e eu vou usar essa página para ajudar a criar o meu projeto inicial. Então, para o nosso projeto, nós vamos ter aqui, a gente vai fazer ele em Java, usando o Maven. Eu vou usar a versão aqui 3.3.2, tá? Que eu tenho aqui do meu Spring. E aqui eu consigo já definir o meu pacote da minha aplicação. Qual que vai ser o diretório dele. Então, por exemplo, com projeto desafio. E aí o artefato vai ser o nome do projeto em si, e ele já vai complementar ali, tá? Por exemplo, filmes, API, filmes. Certo. E aí aqui eu clico em gerar, e ele já cria para mim um arquivinho zip que tem a base do projeto que eu preciso para trabalhar, tá? Com Java, usando o Spring certinho. Mas eu já consigo aqui, no meu gerenciador de dependências do Maven, já configurar as dependências que eu vou ter aqui na minha aplicação. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com a aplicação web, eu tenho aqui esse Spring Web, que eu consigo já incluir. Além disso, a gente vai trabalhar com o banco de dados, então tem aqui o recurso do JPA, Spring Data JPA, que ele já facilita aqui para a gente na criação dos nossos repositórios. Então, a gente vai ver em detalhes, mas a gente cria uma interface e aí ele já vai ter os recursos que a gente precisa. Além disso, eu tenho também que a gente vai usar o MySQL, então ele já configura aqui o MySQL Driver. E eu vou usar o Lombok para facilitar a parte aqui dos meus getters, setters, configuração de construtor, sem construtor. Então são essas 4 dependências aqui, tá? Peço para ele gerar, e aí ele vai criar para mim aqui o meu projeto com o nome API Filmes. Então eu vou agora copiar esse arquivo zip para o diretório dos meus projetos, e é a partir dele que a gente vai montar, configurar o nosso projeto, tá bom? Então ele copia aqui para o meu diretório no C, criei um repo.j aqui, que é o meu diretório base aqui de projetos Java. Então esse API Filmes, agora eu vou descompactar ele aqui, tá? Extrair arquivos, clique em OK. Aí ele vai criar para mim, a partir desse diretório aqui que eu vou... tá vendo que ele já tem toda a estrutura do pacote, do Maven. Tem o arquivinho .xml, né? Que é onde fica aqui todas as declarações das dependências. Então eu vou copiar até o diretório onde está o .xml e aí eu vou importar no IntelliJ, tá? Então você vai lá, abre a IDE, né? No caso aqui eu tenho na barra de tarefas, IntelliJ. Ele vai carregar uma telinha inicial ali e deixa eu arrastar para cá. Agora é difícil eu conseguir arrastar aqui sem ele ficar querendo passar para outro monitor, mas tá aqui, ó. Aí, consegui. Então eu vou vir aqui ó, em Open, e aí eu vou especificar o diretório onde está esse projeto, né? Aí ele já reconhece aqui, pode selecionar o raiz da aplicação, ok. Aí ele pergunta se você confia, dá um Trust Project, e aí ele vai carregar aqui Open, e aí temos o projeto bonitinho aqui. Boa, ele vai fazer um loading, tá carregando dependências. Aí pode aguardar, ele vai fazer todo o loading aqui do projeto, ó, mas aí você já vai ver a estrutura dele, tá? Source main tem a pastinha aqui de Java, vai ter a parte de testes unitários. Ele já tem essa classe inicial, que vai ter o nome do seu projeto com o sufixo application,
O arquivinho de dependências .xml já está aqui também. Então, aqui no .xml, dando uma olhadinha nele, eu vou dar um duplo clique só para ele carregar na tela toda. Ó. Aí você vê que ele vai ter aqui as primeiras informações. Aqui ele vai ter o nome do nosso projeto, né? A versão que a gente consegue gerar para ele. A gente pode até tirar esse snapshot e deixar só 001. A gente consegue alterar a descrição do projeto. E aí aqui ele vem a versão do Java 17. Tem as dependências aqui, ó, do Spring Boot, MySQL, Lombok, por assim vai. Então, dando duplo clique, ele volta aqui a barrinha do projeto. E aí aqui eu tenho essa classe inicial, ó, que ela tem essa notação Spring Boot Application. Então no Spring aqui a gente tem bastante dessas annotation, né, que eu uso esses arroba para configurar e não preciso ficar criando vários arquivos ali XML de configuração. Então esse aqui que é o grande lance aqui do Spring para facilitar o dia aí para desenvolver as minhas aplicações, tá? Então a gente vai criar aqui uma controller só para a gente iniciar e testar a aplicação. Então, como a gente vai fazer aqui sobre filmes, eu vou criar aqui, ó, dentro então, do meu package que eu montei da estrutura. Botão direito, vou dar um new package, novo pacote. E aí aqui eu vou colocar minhas controllers. Naquele modelinho MVC, né, que a gente já conhece de outros projetos. Então, o controller é quem vai fazer todo aquele roteamento, ele vai receber as requisições e aí ele direciona para o meu código Java e depois ele tem um retorno, né, a response para o meu cliente, tá? Nas requisições HTTP. Então vamos criar uma classe nova, um Java Class aqui, vou chamar de filme controller. É uma classe Java, e aí para transformar ela numa classe vai ser uma controller, então eu vou ter um REST controller, e eu também já vou ter aqui um request mapping, onde eu vou configurar aqui a URL da minha API. Então vai ser uma API barra filme. Beleza? Boa. Então agora eu vou criar um método e eu vou usar esse tipo de dado aqui, ó, response entity. E aí eu preciso tipar o que eu quero retornar. No caso vai ser uma string esse de teste. Vou chamar aqui de info. Vou retornar uma informação aqui. Então nós vamos retornar aqui, ó, return um response entity. Aí eu vou dar um ponto status. E eu vou retornar aqui um http status. Aí você pode dar um tab que ele vai completando, tá? Ok, que é o 200. E aí no corpo da requisição, body da requisição, eu vou retornar aqui que é a minha API de filmes. Tá? Então esse aqui é o nosso primeiro endpoint. E aí como é que eu acesso ele? Eu configuro também aqui o roteamento para esse endpoint. Então eu vou usar um get mapping. E a partir desse get mapping, então eu vou ter aqui a raiz API filme barra info. Eu consigo acessar esse endpoint. Boa. Agora a gente vai configurar aqui nesse diretório resources no arquivo application properties. Eu consigo configurar vários recursos aqui da minha aplicação. Eu vou vir aqui em server.port. Eu vou definir a porta que eu vou iniciar a minha aplicação. Por exemplo, 8087. Então, quando eu for acessar, vai ser HTTP, dois pontos, né? O localhost, dois pontos, a porta vai ser 8087, tá? Legal. E aí eu consigo subir já a minha aplicação para fazer esse teste. Mas quando eu subir ela, como eu coloquei a dependência para trabalhar com banco de dados, ele vai dar um errinho falando que eu não defini a minha URL JDBC, né, da classe, mas vamos ver isso acontecendo aqui na aplicação. A gente vai compilar ela antes e aí depois a gente tenta subir a aplicação e ver o que acontece aqui, tá? Então no meu arquivinho .pom, eu consigo vir no botão direito, vir aqui na opção Maven e dar um Reload Project. E aí ele resolve para mim as dependências, tá? Ele vai validar se tiver algum problema ou não. Pode ser que na primeira vez que você carregar o projeto e ele tem aqui essas marcações do Spring, pode ser que ele não reconheça. Mas quando você subir a aplicação, a partir da classe aqui application, nessa classe em sufixo, dando um play aqui na aplicação, no processo de subir, ele vai compilando e ele reconhece, tá? A gente consegue vir até aqui, ó, abrir esse terminal aqui para ver as informações dele subindo da aplicação. Ó, aí ele já abre uma abinha aqui, então ele vai fazer os recursos aqui para subir a aplicação. Vamos ver se ele
Ó, tem um info, vai fazendo toda a configuração necessária pra gente testar, mas ó, ele tá dando erro, tá vendo? Ele não conseguiu subir a aplicação, file ao iniciar, e aí ele fala dessa URL, ó, do data source, é referente ao banco de dados, tá? Eu não determinei, ó. Ah, você falou que vai usar um banco, mas não determinou. Aí ele dá até uma opção para você usar o H2, que é um banco que eu tenho mais simples aqui em memória, só para inicializar a aplicação. Então, se você não tiver um banco de dados para testar na hora mesmo, você pode usar o H2 para testar localmente, ou então configura o banco mesmo, tá? Como a gente ainda não implementou as nossas classes para acessar o banco, repositório, camada de serviço, eu quero só testar esse primeiro endpoint. Aqui no Application Properties, eu já vou deixar setado as configurações do banco de dados, tá? Para minha aplicação não ficar dando erro e eu consigo subir e validar. Então, meu banco de dados é o MySQL, então você ajusta para o driver, se estiver trabalhando com Postgre, com aquele server, o Oracle, tá? No caso é o MySQL. E o meu banco é esse FilmesDB. Então, o que eu vou colocar aqui de informações, vou até colocar um comentário aqui, ó, configuração do banco de dados. E aí eu tenho alguns parâmetros, você vai preenchendo aqui, ó. Por exemplo, tem esse Spring, ponto, data source, ele já vai completando aqui para você, então, a opção URL. É esse cara que ele está reclamando, né? Então aqui você vai colocar a porta do banco, tudo, as configurações. Então, no meu caso, JDBC, MySQL, localhost, o meu banco está na porta 3306, e esse aqui é o nome do nosso banco de dados ali. FilmesDB, tá? Ele chama de esquema, mas é o banco, é a mesma ideia. Aí tem uma configuração aqui SSL, que não está utilizando, e a parte do tempo, né, do Server Time Zone, como TC. E aí, se você já quiser deixar configurado as informações de usuário e senha, aí eu tenho aqui dentro do Spring Data Source, as opções username e password, onde você especifica o nome do usuário, seja o root, o usuário que você configurou, e a senha. E aí eu também tenho algumas opções aqui para poder configurar, de acordo com o que eu mexo na estrutura da minha entidade, da minha tabela no banco, eu posso configurar, né, o Spring JPA Hibernate DDL, né, definição, né, como alto, para ele atualizar. Então, se eu quiser fazer um ajuste na aplicação, então tem que tomar só um cuidado com isso, que aí ele vai ajustar para você na sua tabela também. E aí eu tenho também aqui formas de inicialização do SQL. Deixa eu pegar esses outros dois parâmetros aqui. Ó, iniciar o modo aqui do SQL always, e aqui se eu quero ver as informações do SQL gerado pelo JPA. Então eu marco como verdadeiro ou falso. Tá? Certo, fiz isso. Então agora eu vou voltar aqui na aplicação de novo. Botão direito no API Films Application, vou dar um run para ele subir para minha aplicação. Então ele vai preparando aqui da mesma forma que a gente tinha falado, até ele subir aqui para a gente o código da aplicação. Tá? Aí agora ele não parou, está rodando e a gente definiu como 8087 e a nossa API de filmes. Então se eu vier aqui, ó, se eu digitar HTTP, deixa eu carregar no navegador, aí não fica. E vocês veem aqui, ó, dois pontos, localhost, 8087, API filme, /inf. Aí ele aparece o texto lá, API filmes, então minha aplicação está no ar. Se não aparecer para você essa opção, esse run, subir a aplicação, devido à versão, você consegue fazer isso também via linha de comando, tá? Então deixa eu carregar aqui o prompt de comando. A gente só vai ter que acessar aqui a pastinha, né? Dar um CD, no meu caso está no repo.js, CD API filmes. E aqui eu tenho os arquivos. Opa, não de. Tem mais uma pastinha aqui, API filmes. Acho que agora aqui sim eu vou ter os diretórios, tem um .xml. Então eu consigo usar aqui os comandinhos para poder fazer o build da aplicação e subir, tá? Então vou dar aqui um Maven MVN clean package. Então aqui ele vai limpar, vai compilar e ele gera até o arquivinho jar da minha aplicação quando ele terminar. Então se eu vier aqui, ó, ele está carregando.
Se tiver teste unitário, ele também já valida, né? No caso, a gente não implementou ainda. Mas eu tenho um arquivinho aqui em Target. Deixa eu terminar de rodar. Beleza, tá rodando, validando. Testou. Build deu certo, ele completou. Então você vai ver que ele vai gerar o arquivinho, o nome do nosso projeto API Filmes, com aquela versão que eu tinha lá no meu arquivo do Maven, o 001. Ele tinha até um snapshot, a gente removeu. Então ele gerou o zip e compilou com sucesso. Boa. Como é que eu executo a aplicação agora? Vou dar um clean screen aqui, CLS. Então você vai dar um Maven, MVN, Spring Boot, 2 pontos run. E aí ele vai subir a aplicação, tá? Tá no ar, então, a aplicação. Então, se der F5 aqui, ó, vai estar funcionando. Beleza. Então, já consigo subir a aplicação. Então, se não tiver opção ali dentro do IntelliJ, você consegue fazer via linha de comando, tá? E ele funciona também. Eu mostrei aqui já os comandos. Como essa versão aqui é Ultimate, porque eu tenho aqui a licença da pós que eu estava fazendo, eu vou executando por aqui só para otimizar o tempo. Mas aí, se você não conseguir usar isso com o botão direito, aí você faz usando lá o comandinho que eu passei agora, beleza? Vamos então agora criar a classe que vai ter o mapeamento da nossa tabela de filmes. Então vou clicar com o botão direito aqui ó, no meu pacote, vou criar um subpacote, não, package, vou chamar aqui de modelo, meu models, e aqui dentro dele eu vou ter minhas entidades, as minhas entidades, né? Package entities, e aqui eu vou criar minha classe filme. Vai ser meu modelinho, minha filme model. E a partir dela eu faço o mapeamento lá dos campos ID, nome do filme, tem o gênero e ano, né? Acho que são esses os campos. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar privado tipo string o nome do filme. Vou copiar aqui essa estrutura para definir já o gênero. A mesma coisa para ano, só que o ano vai ser um inteiro, né? Vai ser um int. Boa. E aí aqui o ID, aí eu já vou usar uns recursos aqui que eu tenho do Spring, do Lombok aqui para poder ajudar a gente na configuração ali no mapeamento, né? Que eu tenho na verdade JPA também dos pacotes. Então vou usar esse @id que ele já vai definir a chave para mim como ID. E aí eu tenho, como tá como privado aqui os campos, que é a boa prática de eu criar minhas classes, aí eu tenho que criar os gets e sets, montar os construtores e aí eu uso o Lombok para isso, né? Usando a anotação aqui do getter, ele já gera os getters para mim, tempo de compilação. O setter também é a mesma coisa. Usar um construtor sem argumento é no args constructor ou então all args constructor também. Para configurar aqui que é uma tabela, eu uso o @entity e eu tenho table. E aí aqui eu vou definir o nome da minha tabela, name filme. Beleza? Então com isso aqui eu já faço a configuração da minha classe de filmes. Muito bem, ticado mais um ponto do projeto. Vamos então criar os repositórios agora. Vamos inserir aqui mais um pacote. Repositories. E agora, a partir dele, a gente vai montar nossos repositórios de filmes. Nós vamos criar aqui uma nova classe. Só que ela vai ser uma interface. Eu marco aqui que é uma interface. Vai ser meu filme repository. E aí aqui você vai pedir para ela estender. Essa interface estende essa JPA repository. E aí eu vou tipar aqui a minha classe é a filme model. E como é um inteiro, eu vou colocar um long aqui. Tá? E é só isso que eu preciso para montar o repositório. Estendendo o JPA repository, ele já vai ter todos os métodos do CRUD para mim. Então facilita bastante aí. E otimiza o tempo, né? Já está pronto o meu CRUD. Eu consigo customizar, criar outros métodos específicos para ordenação, por exemplo. Filtros, mas dessa forma aqui já está pronto o meu repositório. Então a gente vai criar agora a nossa camada de serviço. Mais um pacotinho. Chama de services. E aqui eu vou ter o meu filme service, tá? Java Class.
filme service. E aí, para caracterizar que ele vai ser um serviço, eu vou colocar a anotação @service. E aí ele já faz a configuração para eu poder usar depois nas outras partes do meu projeto. Tá? A gente vai usar agora aquele repositório, eu vou declarar aqui aquela interface, né? Vou criar um objeto, né, dessa filme repository. E aí, para fazer a injeção de dependência, a configuração, eu uso essa anotação auto-wired. E aí ele já define para mim. E aí a gente vai criar 2 métodos, tá? Então a ideia é a gente conseguir listar os nossos filmes e fazer o cadastro. Aí depois, se vocês quiserem, vocês podem andar com o projeto, implementar, melhorar ele, fazer atualização, métodos adicionais de exclusão, tá? Então eu vou usar aqui a minha classe list. E aí eu vou tipar, o tipo vai ser filme meu modelo, filme model. Vamos ter aqui, ó, listar. Boa. Então como é que eu vou retornar aqui os filmes, ó? Eu vou usar o meu filme repository, e ele já até sugere para mim aqui, ó, o meu método find all, e eu salvo isso aqui. Eu vou usar aquele recurso que tem no Java antes do var para criar o meu objeto aqui, filmes. E aí, por fim, eu vou retornar esses filmes aqui, ó. Retorno os filmes e tá pronto o meu serviço com o método de listagem. Vou fazer agora do cadastro, ó. Eu vou retornar filme model também. Vou chamar aqui de cadastrar. E agora eu vou passar o meu filme model como parâmetro, né? O meu objeto, filme. E aqui eu vou chamar meu repositório, filme repository. Eu tenho aqui o método save. E eu passo meu objeto e ele já salva para mim. E aqui eu vou retornar só o meu filme de volta, tá? Então os 2 métodos estão prontos da minha camada aqui. Deixa eu só fechar isso, limpar isso aqui, diminuir um pouquinho. Tá bom, pronto aqui o meu serviço. Então, bem simples, né? Estou injetando aqui o repositório, criando meu serviço, fazendo a chamada repositório. Agora a gente vai implementar aqui no meu controlador de filmes esses 2 endpoints, tá? Vamos fazer o de listagem primeiro. Então eu vou vir aqui pelo public, response entity, e agora o que eu vou retornar aqui vai ser uma lista, um list. E aí eu já vou selecionar ali para ele incluir, tá vendo aqui, ó, o Java utilist do tipo filme model. Nesse caso eu não estou trabalhando com DTO, para esse exemplo você poderia criar a camada de DTO, fazer as conversões ali para poder deixar o DTO como entrada e lá dentro se processa com a classe de modelo. Para simplificar aqui, eu estou usando tudo como modelo. Tá? Eu vou ter meu método aqui de listagem, listar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, já até manda pra gente. Eu dei um return, eu vou retornar meu responsente com status ok, que é o 200, e no corpo da requisição, eu vou fazer aqui a chamada, tá? Ó, vou criar aqui antes. Ó, então, eu vou ter minha filme service ponto listar. A partir dessa listagem, eu vou ter aqui os meus filmes, var filmes. Opa, digitei errado, corrigir aqui. E aí você passa ela aqui, ó, no corpo da requisição, no body, você passa o filmes, tá? Beleza. Aí só para completar, eu tenho que definir um endpoint, né? Do mesmo jeito que a gente fez pro info ali, vou dar um get mapping e aqui eu vou colocar, ó, barra listar. Agora vamos fazer o cadastro. Public response entity. Posso pedir para ele retornar para mim o meu modelo, minha classe, filme model. Ele já está sugerindo alguns métodos, get by ID, vou fazer o cadastrar. E aqui o que eu vou receber como entrada vai ser um objeto de filmes, filme model. Opa, tá faltando um Lzinho aqui, filme model. E aí, para ele entender, na hora de pegar aqui na requisição, eu preciso colocar esse parâmetro aqui, ó, request body. É uma requisição que vem via post, né, do corpo da minha requisição. Ele já compreende e eu consigo pegar essa informação, tá? Então, eu vou ter aqui a minha filme service, cadastrar, e eu passo um objeto filme aqui. E aí ele passa certinho pra gente. Eu só vou dar um return agora. Response entity. Entity.status. Aí eu posso passar com o status de que é o 200 que ele criou um recurso, né? HTTP status.created.
E aí no corpo da requisição eu posso passar o objeto filme aqui, por exemplo, que ele criou, tá? E aí por fim, agora o verbo não vai ser get, vai ser post, vai ser um post mapping. E aqui eu defino aqui um endpoint, a barrinha cadastrar. Legal. Boa, montamos aqui então também essa parte. E a gente já consegue testar. A única coisa é que para esse post eu não consigo usar o URL normal, né? Eu preciso usar... ou eu configuro o Swagger na aplicação, na parte da documentação, consigo testar. Ou então eu uso o Insomnia ou o Postman para poder validar isso, tá? Vamos ver aqui a aplicação, subir ela novamente. Vou dar um playzinho aqui. Vamos ver se está funcionando esse listar e a gente já valida o cadastrar também. Dando o F5 aqui, API Filmes, o info está funcionando. Agora alterando aqui para listar. Ele está carregando então para a gente os filmes. Bonitinho. Agora a gente vai testar o cadastrar. Então, só voltando aqui no MySQL, se eu dar um Ctrl Enter aqui, ó. Então tem esses filmes. Aí eu vou usar aqui no caso o Insônia, tá? Peguei ele aqui, ó. Insônia. Aí eu vou cadastrar esse Titanic, eu só preciso acertar a porta que a gente tá usando, 87, né? 87, API filme cadastrar. É isso. Mandar o event de push. Aí ele retorna o próprio objeto, a 201 foi criado. Se a gente olhar aqui na base, dando Ctrl Enter, aí ele inseriu mais um registro. E aí a gente consegue listar novamente. E aí vai ter o Titanic aqui, ó, cadastrado. Então tá funcionando pra gente bonitinho aqui a nossa API, tá? Boa, então conseguimos fazer aqui o cadastro e a listagem. Último ponto aqui, eu poderia dentro aqui, ó, de resources, se eu quiser fazer uma configuração do banco de dados, eu consigo criar uma tabelinha, na verdade um diretório chamado aqui, ó, scripts, assim, db. Aí dentro dele eu crio aqui meu script, por exemplo, de tabelas, né? Arquivo, script, tabelas, .sql, e aí aqui eu colocaria por exemplo, para criar tabela pivot table, se quiser fazer uma carga de registros inicial, então eu conseguiria definir isso aqui também para poder usar na minha aplicação, tá? Mas é isso. Então a ideia é a gente conseguir criar aqui um comecinho do projeto, configurar como é que eu valido ele, aí depois é evoluir, né? Criar todos os recursos que eu preciso para aplicação, implementar os testes unitários aqui, e aí eu consigo validar eles com aquele comando que eu mostrei aqui da linha de comando, que esse Maven Clean Package ele já executa também, tá? Nesse prompt não, acho que eu fechei. Mas é aquele comando Maven Clean Package, tá? E ele já funciona também. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Qualquer alguma dúvida, deixei nos comentários. Quando tiver um tempinho, eu respondo. Beleza? Um abraço e eu fui. Joia.